Você acreditaria se eu dissesse que a origem de um dos maiores feriados da igreja nasceu de um milagre que sangrou nas mãos de um padre incrédulo e foi consolidado por um homem que dizia ver a presença de Deus no pão consagrado? Pouca gente sabe, mas foi um santo, com inteligência sobrenatural e fé inabalável, que moldou toda a doutrina da Eucaristia como a conhecemos hoje. Esta é a história real por trás de Corpus Christi, uma verdade escondida entre sangue, hóstia e o poder invisível do sacramento. Prepare-se para descobrir o milagre que mudou a história. Se você ama conhecer a verdade por trás dos santos e das tradições da fé, deixe o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você já conhecia a origem de Corpus Christi? Tomás nasceu em 1225, no castelo de Roccasecca, próximo a Aquino, no reino da Sicília. Era filho de nobres, destinado pela família a uma carreira eclesiástica de prestígio. Ainda criança, foi enviado para estudar na abadia de Monte Cassino, símbolo do poder beneditino. Lá, mergulhou nos primeiros estudos da fé e da filosofia. Desde cedo, demonstrava um intelecto admirável e um silêncio que intrigava os monges. Não era de fala fácil, mas de pensamento profundo. O menino quieto escondia uma mente que logo marcaria a história da igreja para sempre. Com o avanço dos estudos, Tomás decidiu entrar na recém-fundada Ordem dos Pregadores, os dominicanos, o que causou escândalo em sua família. Esperavam que ele se tornasse um abade beneditino influente, não um frade mendicante. Em protesto, seus irmãos chegaram a sequestrá-lo e prendê-lo em um castelo da família por mais de um ano, tentando fazê-lo desistir da vida religiosa. Mas nada abalou sua convicção. Enfrentou a prisão com oração e paciência, até que finalmente foi libertado e prosseguiu com sua vocação dominicana. Ele estudou com mestres brilhantes, como São Alberto Magno, em Paris e Colônia. Seus colegas o apelidaram de Boi Mudo, por sua aparência corpulenta e natureza silenciosa, mas São Alberto dizia com convicção: esse boi mugirá tão alto que o mundo inteiro o ouvirá. E ele estava certo. Tomás não falava muito, mas quando escrevia, criava obras que até hoje moldam a teologia católica. Sua forma de pensar unia razão e fé, filosofia e revelação, com uma clareza tão penetrante que muitos o consideram o maior teólogo da história cristã. Sua obra mais conhecida, a Suma Teológica, é uma enciclopédia da fé católica. Nela, Tomás responde a centenas de questões teológicas com lógica impecável, sempre iluminada pela Escritura e pela tradição. Mas sua inteligência não era fria. Ele escrevia de joelhos, em oração. Seus textos vinham da cabeça, mas também do coração e da alma. Ao contrário de muitos pensadores, Tomás não escrevia para vencer debates. Escrevia para revelar a verdade que conduz à salvação. Cada linha sua carrega reverência. Além da Suma, escreveu inúmeros comentários bíblicos, tratados filosóficos, orações e hinos. Sua paixão pela Eucaristia era visível. Passava horas em adoração, prostrado diante do altar, muitas vezes em lágrimas. Considerava a presença real de Cristo na hóstia como o mistério mais sublime da fé. E esse amor eucarístico não ficava apenas nos livros, alimentava sua piedade diária. Era comum vê-lo celebrar a missa com tanta devoção que mal conseguia conter a emoção durante a consagração. Reza-se que, certa vez, após escrever um de seus tratados eucarísticos, colocou-o diante do crucifixo e perguntou a Jesus se aquilo estava correto. O Senhor respondeu: escreveste bem de mim, Tomás. Qual será a tua recompensa? Ao que o santo respondeu com humildade: nada mais do que ti, Senhor. Essa frase sintetiza a alma de Tomás. Não buscava fama, poder ou prestígio. Em 1274, a caminho do concílio de Lyon, adoeceu e foi acolhido na abadia de Fossa Nova, onde morreu com apenas 49 anos.
Mesmo jovem, deixou um legado imenso. Foi canonizado poucos anos depois e, em 1567, proclamado doutor da Igreja. Séculos mais tarde, em 1879, o Papa Leão XIII declarou que seus ensinamentos deviam ser a base da formação teológica. Mas, além de tudo isso, foi o homem que, com palavras inspiradas e joelhos dobrados, prepararia o mundo para celebrar a maior festa da presença real de Cristo na Terra, Corpus Christi. No ano de 1263, na cidade de Bolsena, na região do Lácio, Itália, aconteceu um dos eventos mais impactantes da história da Igreja. O protagonista não era um apóstolo ou um doutor da fé, mas um simples sacerdote chamado Pedro de Praga. Era um homem piedoso, estudioso, devoto, mas atormentado por dúvidas íntimas sobre o maior mistério da fé cristã, a presença real de Jesus na Eucaristia. Celebrava a missa diariamente, mas em seu coração um pensamento recorrente o consumia. Seria mesmo verdade que Cristo estava ali, no pão e no vinho? Buscando alívio para suas incertezas, o padre partiu em peregrinação até Roma, desejando visitar os túmulos dos apóstolos e encontrar renovação espiritual. No caminho, parou em Bolsena, onde decidiu celebrar a Santa Missa na cripta da igreja de Santa Cristina. Era uma igreja antiga, simples, adornada com mármore claro e colunas romanas. Nada indicava que ali, naquele altar, o invisível estava prestes a se tornar visível. E não para um povo inteiro, mas para um único coração em conflito. Durante a celebração da missa, ao pronunciar as palavras da consagração, algo inexplicável ocorreu. Quando elevou a hóstia consagrada, ela começou a sangrar em suas mãos. Gotas vermelhas, espessas, escorriam da partícula e manchavam o corporal, o altar e as pedras do chão. Era sangue, sangue vivo, sangue humano. Pedro de Praga ficou paralisado. O que seus olhos viam não era símbolo, não era metáfora, não era fé cega. Era carne e sangue, expostos diante de sua dúvida mais íntima. O milagre tinha se manifestado. Desesperado, interrompeu a missa. Tomado por temor e vergonha, tentou esconder os sinais do milagre, mas não conseguiu. As gotas estavam por toda parte. Com o corporal manchado em mãos, partiu imediatamente para Orvieto, cidade próxima onde residia o Papa Urbano IV, que havia se transferido para lá com a corte papal. Chegando diante do pontífice, o padre relatou tudo. Sua dúvida, sua oração silenciosa, o sangue, o altar. Chorou diante do Papa e entregou nas mãos da Igreja aquilo que só Deus podia produzir. O Papa Urbano IV ficou profundamente comovido. Ordenou uma investigação imediata. Convocou teólogos, autoridades locais e eclesiásticas que foram até Bolsena para inspecionar o local. As pedras estavam manchadas. O corporal, até hoje preservado, exibia as marcas do sangue. Não havia truque, não havia dúvida. Ali, o céu havia rasgado o véu e mostrado à terra que o corpo de Cristo estava realmente presente na hóstia. Não mais como um ato de fé, mas como um fato histórico visível. A partir dessa confirmação, Urbano IV tomou uma decisão histórica. A Igreja não podia guardar esse milagre apenas em relíquias. Era preciso eternizá-lo na liturgia. Em 1264, ele promulgou a bula Transiturus de Hoc Mundo, instituindo oficialmente a festa de Corpus Christi, o corpo de Cristo, como uma solenidade a ser celebrada em toda a Igreja na quinta-feira após a oitava de Pentecostes. Pela primeira vez, a Eucaristia, antes celebrada silenciosamente no interior dos templos, seria levada em procissão pelas ruas, à vista de todos. O milagre de Bolsena tornou-se, assim, não apenas um sinal de Deus para um sacerdote, mas o ponto de partida para a transformação da fé eucarística em um ato público de adoração. O altar da dúvida tornou-se o altar da revelação. E as gotas de sangue naquela hóstia não secaram com o tempo. Elas escorreram pela história e moldaram o coração da Igreja.
Mas ainda faltava algo: dar voz poética e teológica a essa festa. Era hora de convocar o homem que melhor compreendia, com a alma e com a mente, a grandeza desse mistério: Tomás de Aquino. Após confirmar o milagre ocorrido em Bolsena, o Papa Urbano IV compreendeu que aquele sinal não podia ser apenas registrado como uma curiosidade histórica ou uma devoção local. Era um chamado direto do céu para que a Igreja reafirmasse, com clareza e solenidade, a fé na presença real de Cristo na Eucaristia. A resposta precisava ser à altura do milagre. E foi assim que nasceu a ideia de instituir, para todo o mundo cristão, uma celebração única: a solenidade de Corpus Christi. Até então, a Eucaristia era celebrada no silêncio dos altares, dentro das missas e liturgias do ano. Mas não havia um dia específico para exaltar publicamente esse sacramento com festa, adoração e procissão. Urbano IV, movido por inspiração divina e desejo pastoral, estabeleceu a data. Seria celebrada na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, fazendo referência à Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Mas agora, sem a sombra da paixão, seria um dia de exaltação e júbilo. Para isso, o Papa precisava de algo mais do que a bula oficial. Precisava de palavras que traduzissem o milagre. Precisava de hinos que pudessem ser cantados por séculos. Precisava de uma teologia que tocasse a mente e o coração. E sabia exatamente a quem recorrer: Santo Tomás de Aquino. Nenhum outro homem naquele tempo unia tão bem o fervor da fé com a precisão do pensamento. Tomás, já conhecido como o maior teólogo de sua geração, recebeu do Papa a missão de compor os textos litúrgicos e os cantos solenes da nova festa. Tomás retirou-se em silêncio. Como fazia sempre, misturava razão e oração. Dizia-se que escrevia de joelhos, muitas vezes em lágrimas. O que nasceu desse momento não foi apenas música sacra, foi uma das mais belas expressões da alma cristã. O hino Pange Lingua Gloriosi Corporis Mysterium, com seus versos finais Tantum Ergo Sacramentum, ecoa até hoje em igrejas de todo o mundo. Cada palavra exalta o mistério do corpo de Cristo, escondido sob o véu do pão. Outros hinos compostos por Tomás também marcaram a liturgia da festa. Lauda Sion, um verdadeiro tratado poético sobre a transubstanciação. Adoro te devote, uma oração pessoal de adoração à presença escondida. E o delicado Panis Angelicus, que fala do pão dos anjos dado aos homens. Cada um desses textos foi mais do que inspiração, foram confissões de fé que sustentariam gerações. A voz de Tomás se tornou o canto da Igreja, e seu coração eucarístico, um canal direto com o altar. A festa foi celebrada pela primeira vez com toda a pompa em Orvieto, onde o Papa residia e onde o milagre havia sido autenticado. O corporal ensanguentado foi colocado em uma custódia de ouro e uma grande procissão saiu pelas ruas. Pela primeira vez na história da Igreja, o corpo de Cristo, até então oculto nos sacrários, era levado em triunfo, visível, adorado por multidões. A partir dali, a procissão de Corpus Christi se tornaria uma tradição anual em todo o mundo católico. A celebração unia o céu e a terra. O milagre que sangrou, a decisão do Papa e a pena do santo teólogo formaram um tripé indestrutível. Enquanto o corporal ficava guardado como relíquia, os hinos de Tomás levavam o milagre para além das muralhas de Bolsena. Séculos depois, ele ainda seria cantado, repetido e vivido. E a festa de Corpus Christi, nascida do sangue e da dúvida, tornava-se um dos dias mais solenes da fé cristã. Mas para entender o impacto completo dessa festa, é preciso olhar também para a forma como ela se espalhou e tocou os povos. Depois da primeira celebração solene em Orvieto, a festa de Corpus Christi passou a se espalhar rapidamente por todo o território cristão.
O impacto do milagre de Bolsena, aliado à profundidade dos hinos de Tomás de Aquino e à autoridade do Papa Urbano IV, fez com que bispos, mosteiros e paróquias adotassem a procissão como uma forma pública de proclamar a fé. A Eucaristia, antes reservada ao silêncio do altar, agora era levada pelas ruas, sustentada em custódias douradas, entre cantos, incenso e multidões ajoelhadas. Durante a Idade Média, a procissão de Corpus Christi se tornou uma das celebrações mais aguardadas do ano litúrgico. Era um dia de adoração, mas também de afirmação pública da fé católica. As cidades se organizavam com semanas de antecedência. Ruas eram decoradas com flores, tapetes bordados à mão, arcos de palha e fitas coloridas. Crianças vestidas de anjos lançavam pétalas diante do ostensório. As sinetas dos coroinhas, os cantos em latim e o som grave dos sinos criavam uma atmosfera onde o sagrado se tornava visível. A festa não era apenas um rito, era uma catequese viva. O povo simples, que muitas vezes não compreendia os tratados teológicos, via com os próprios olhos o mistério que acreditava com o coração. E ao ver o sacerdote erguendo a custódia sob o dossel, entronizando o corpo de Cristo diante da comunidade, experimentava uma fé encarnada, real, palpável. A Eucaristia deixava de ser apenas um sacramento, tornava-se o centro da vida cristã. Com o passar dos séculos, a procissão de Corpus Christi se adaptou às culturas locais. Na Espanha, por exemplo, tornou-se uma celebração grandiosa, com danças, apresentações teatrais e cavalarias. Em cidades como Toledo e Sevilha, a festa era comparável aos maiores eventos civis. Em Portugal, as irmandades de fiéis lideravam os cortejos, com estandartes e imagens. Já no Brasil, a tradição se enraizou especialmente em cidades históricas e regiões litorâneas, onde até hoje o povo cria verdadeiras obras de arte com tapetes de serragem, areia, sal e flores. A devoção popular não apenas preservou a festa, como a enriqueceu com elementos culturais. Em muitos lugares, Corpus Christi é celebrado como um verdadeiro patrimônio espiritual do povo. A fé se mistura à arte, à música, às expressões comunitárias, mas o centro permanece o mesmo, a adoração pública e solene da presença real de Jesus na Eucaristia. Onde quer que a festa aconteça, ali está o eco do milagre de Bolsena e da voz de Tomás de Aquino, convidando todos a dobrar os joelhos diante do mistério. Hoje, a procissão de Corpus Christi é celebrada em todos os continentes, desde aldeias africanas até catedrais europeias, desde bairros humildes na América Latina até metrópoles modernas. A fé caminha pelas ruas em forma de sacramento. O ostensório, cercado por velas e incenso, ainda atrai olhares de devoção e silêncio. Séculos se passaram, mas o chamado continua. Adoremos este sacramento tão sublime. O mundo mudou, mas o corpo de Cristo continua sendo o alimento que sustenta a fé de gerações. O que começou com a dúvida de um padre e a pena de um santo, hoje move nações. O céu que sangrou em Bolsena continua sangrando espiritualmente sobre os altares do mundo. E cada procissão, em sua beleza e reverência, é uma resposta. Sim, ele está aqui, vivo, presente, esperando ser adorado. A história que você ouviu hoje não é apenas uma memória distante. É um lembrete poderoso de que a fé cristã está enraizada em sinais concretos, testemunhos vivos e homens que ousaram crer, mesmo quando tudo parecia obscuro. Um padre que duvidou, uma hóstia que sangrou e um santo que respondeu com palavras que ainda ecoam nos altares do mundo. Corpus Christi não é só uma festa, é um convite, um chamado para reconhecer, adorar e viver na presença real de Cristo. E agora, eu te pergunto, qual é o lugar que a Eucaristia ocupa na sua vida? Você apenas observa ou verdadeiramente se ajoelha? Você se aproxima da comunhão com fé ou por costume?
A história de hoje não pede apenas admiração, ela exige transformação. O mesmo Deus que se revelou naquela hóstia em Bolsena continua se oferecendo em cada missa celebrada no mundo. E talvez Ele esteja esperando que você também deixe de lado as dúvidas para viver o milagre. Comente aqui embaixo. Você já participou de uma procissão de Corpus Christi? Como essa história tocou seu coração? Aproveite agora para se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar mergulhando com a gente nas grandes histórias que a fé cristã carrega. Cada santo, cada milagre, cada festa guarda um segredo, e é aqui que nós vamos revelá-los.